Oi, gente, bem-vindo ao meu canal, o Sem Embromation. Meu nome é Daiane e hoje eu vou contar pra vocês 3 coisas que efetivamente você precisa pra aprender inglês ou qualquer outro idioma. Então vamos lá. Eu chamo essas 3 coisas de 3 P's. O primeiro P é o P de propósito. Você precisa, para aprender qualquer idioma, um propósito. Mas por quê? Porque aprender um outro idioma demora tempo, né? E porque não é fácil. Seja qual for o idioma que você vai aprender, mesmo que seja espanhol, não vai ser uma coisa que você vai ganhar fluência tão facilmente. Ok, talvez com o espanhol aconteça, mas você vai precisar de uma certa dedicação e de um certo tempo de qualquer forma. Então vamos lá. O que seria um bom propósito? Um propósito, ele tem que ser um propósito muito claro, ele tem que ser muito específico e ele tem que ser alcançável. E ele tem que ser dependente do idioma que você está aprendendo. Então vou dar um exemplo que é o meu caso, na verdade. Eu aprendi inglês porque eu queria estudar fora. Eu queria vir estudar na Alemanha ou na Inglaterra, acabei vindo estudar na Alemanha, mas o ponto é que eu precisava de inglês para estudar fora, porque era muito assim. Se eu não aprender, eu não vou estudar fora. Então é um propósito muito forte, é um propósito depende muito do aprendizado do idioma. É um propósito alcançável, porque eu sabia que se eu aprendesse inglês e fizesse algumas outras coisinhas, eu conseguiria sim estudar fora, não era uma coisa impossível. Então, isso me motivou muito para continuar nessa jornada de aprendizado. O segundo P é o P de planejamento. E eu falo planejamento assim porque planejamento, gente, é pra vida, é pra qualquer coisa. Eu sou a louca do planejamento. Eu tenho várias planilhas de Excel e vou planejando tudo lá. Você precisa planejar a sua carreira, precisa planejar o que você está fazendo da sua vida e você precisa de um planejamento. Adivinha pra quê? Pra aprender inglês. Pega essa. Sabe por quê? Porque se você não tiver um planejamento, qualquer outra coisa que você estiver fazendo na sua rotina vai ser mais importante. Obviamente, se você tiver numa escola de inglês, você já vai ter ali uma certa rotina, né? Você tá pagando, tá dando dinheirinho, você vai pra escola, você vai faltar menos. Mas mesmo assim, eu acho que você precisa ainda de um planejamento, porque você não precisa estudar só na escola. Você vai ficar 4, 5, 6 anos estudando numa escola de inglês, e aí talvez no final nem vai ser fluente. Então, muito dos estudos que você vai ter que fazer vai ser por conta própria, vai ser em casa, vai ser, sabe, você mesmo puxando a sua própria orelha e fazendo as coisas que você tem que fazer. Então, independente de você estar numa escola de inglês ou não, você precisa de um planejamento. Se você não está numa escola de inglês, ainda mais, porque é muito fácil de você, na sua rotina de tantas outras coisas que você tem que fazer, simplesmente ir com o flow, só segue o baile, como se diz. E aí o que acontece no final? Passou-se um mês, passou 2 meses, passou o ano e a promessa de aprender inglês ficou lá para trás, vira promessa de ano novo. Isso a gente não quer. Então, faça o planejamento. O que um planejamento precisa ter? Um planejamento precisa ter quando você vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai estudar, quando você vai estudar, por quantos minutos ou quantas horas. E tem que ser um planejamento, de certa forma, rígido, mas flexível. Rígido porque você tem que seguir, você tem que ter uma consistência. E flexível porque a vida é a vida. Várias coisas acontecem. Você fica doente, seu filho fica doente, alguma coisa acontece aqui, outra coisa acontece acolá. E você não consegue seguir um planejamento 100%. Então você tem que ser flexível ao ponto de que o planejamento foi por água abaixo, você seguiu por 2 meses e aí não funciona mais, o que você faz? Você replaneja! É isso mesmo, você replaneja. Não tem outra alternativa. Seu planejamento você não tá conseguindo seguir. Veja, por que você não tá conseguindo seguir? Talvez porque você esteja colocando muito mais coisa que você consegue aprender num período, porque você está se propondo a estudar por 2 horas, mas na verdade você está em 1 hora por dia. Então, pegue seu planejamento que não tá funcionando, replaneje. E agora que a gente já falou dessas 2 coisas que são essenciais, vamos para o terceiro ponto, que pra mim é um ponto que as pessoas erram mais, que é progressão. Ah, o que é progressão? Todo mundo sabe o que é progressão. É você sair do ponto A para um ponto B. É você dar uma evoluída, digamos assim. Então, no idioma, você precisa ter progressão. Tanto no teu método de estudo, você precisa de progressão, quanto você precisa
sentir essa progressão, porque se você não sentir essa progressão, você vai parar em um certo momento de aprender. Ou você vai parar e falar, isso aqui não é pra mim, eu não consigo aprender um idioma. Então vamos primeiro pensar na progressão no sentido de ter um método de estudo que te propõe a progressão. Você precisa de um método de estudo em que você consiga identificar o seu nível. Se você está no nível iniciante, você precisa pegar conteúdos que estejam no nível iniciante. Focar no nível iniciante. Não pegue coisas lá do nível avançado quando você estiver no nível iniciante, porque só vai te desanimar, vai te frustrar. Então pegue coisas do nível iniciante. Tá no iniciante, coisa iniciante. Tá no intermediário, coisa de intermediário. E você vai seguindo a linha. Iniciante, intermediário, avançado. Agora, pegadinha. Você não pode pegar coisas lá da frente para colocar aqui no início, como você também não pode estar aqui no intermediário estudando com coisa do básico, porque daí vai ser muito fácil, você não vai conseguir aprender nada. Agora, essa é uma parte da dica. A outra parte da dica é conseguir mensurar a sua própria progressão. Principalmente se você está estudando sozinho, é importante que você faça algumas provinhas de vez em quando, veja que você está saindo melhor do que no passado. Uma dica que pra mim funcionou muito é assim, escolha, assim que você começar a estudar, escolha um texto que seja do nível iniciante e leia esse texto. Sem dicionário, leia e marque tudo, exatamente tudo, todas as palavras que você não conhece, marca tudo. E é isso aí. E aí você procura o significado, dá uma olhada, e é isso. E deixe esse texto guardadinho. Quando você passar do nível iniciante, chegar no nível intermediário, você vai voltar lá no passado, pegar aquele texto que você já tinha lido, ler de novo. E ver quantas daquelas palavras que você não conhecia quando estava no iniciante, que agora você conhece. E aí você fala, nossa, esse negócio funciona, eu tô aprendendo, eu sei mais do que antes. Então, faça isso tanto do nível intermediário para o avançado, do nível avançado para o intermediário. Isso vai te ajudar muito a dar a sensação de que você está progredindo, para que você vê que você realmente está progredindo e que você está hoje com um nível de inglês melhor do que estava antes e no futuro você vai estar com um nível melhor do que você está hoje, tá? Sabe? Isso é muito importante para que você não desanime e não pare. E é isso. Essas são as minhas 3 dicas, na verdade, os 3 pilares, que eu acredito que se você não tiver essas 3 coisas, você não vai conseguir aprender o idioma. Esquece, não vai. Não vai. Então, foca e faça o que tem que ser feito. Propósito, defina o seu propósito, faça o seu planejamento e tenha a sua progressão. Mantenha a sua progressão e continue estudando. É isso. Muito obrigada por assistir o meu vídeo e te vejo no próximo.